Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre arquitetura contemporânea, tá? A gente vai ver hoje um pouco sobre a obra do arquiteto canadense, tá? Frank Gehry. Vou começar aqui a compartilhar para a gente ir vendo as imagens. Então, Frank Gehry é um arquiteto bastante polêmico, tá? Está com 92 anos de idade. Ele nasceu em Toronto, no Canadá, e ele tinha outro nome, Ephraim Owen Goldenberg. E depois que ele foi para os Estados Unidos, tá? Em 1947, ele muda, né, o nome para Frank Gehry. Eu não sei o porquê dessa mudança de nome, essa questão pessoal, tá? Ele é de origem judaica, tá certo? E teve muita influência do avô dele, que ele desde pequeno já brincava com o avô dele, o Leon Kaplan, certo? E juntos construíam cidades imaginárias, com pedaços de madeira, fazendo tipo maquetes. Isso foi muito importante na formação de Frank Gehry, inclusive em todos os textos que falam sobre o arquiteto, né, tem essa informação da influência do avô. Então, em 1947, ele com 20 e poucos anos, tá, vai para os Estados Unidos e para a cidade de Los Angeles, tá? Lá ele se graduou em arquitetura lá, né, na South California, na Universidade da Califórnia, tá? Em 1956, ele faz uma pós em urbanismo em Harvard, certo? Então, nos anos 50, são os anos da formação do Frank Gehry. É interessante a gente ver isso, porque o mundo, e os Estados Unidos também na época, né, estava vivenciando nessa época de sua formação, da sua graduação, estava passando por toda a discussão da modernidade. Os anos 50 no mundo é isso, né? Vem logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E esses anos 50 vai ser o boom, né, da modernidade, e principalmente na América do Norte, do International Style, né, o estilo internacional, que é quando a modernidade ela é abraçada na América do Norte, né, e produzida ali com estruturas mais leves, metálicas, como a gente viu, né, quando estudou TAO 4, a questão das Case Study House, né, que é bem conhecido. Então, ele se gradua nesse período, ele tem essa formação na sua graduação de modernidade, tá certo? E ele trabalha nos anos 60 por vários escritórios de arquitetura. Inclusive, ele passa uma temporada, em 1960, antes de 62, em Paris. Ele passou 2 anos por lá, tá certo? E quando volta, ele abre o seu próprio escritório. Então, ele somente a partir de 62, tá? 59 anos atrás, tá? Ele começa de fato, a projetar. Mas o Frank Gehry tem uma curiosidade, uma questão, assim, engraçada no seu começo de vida. Porque entre 69 e 73, 4 anos, ele atuou mais como designer de imóveis, tá certo? E para uma empresa chamada Easy Id, que trabalhava com um sistema muito interessante de papelão ondulado. Um papelão ondulado reforçado, certo? Que geravam recursos para que ele desse forma, né, às suas ideias, à sua criatividade. Essa experimentação foi muito importante na obra do Frank Gehry, ele como designer, a gente vai ver. Então,
Agora, depois, a partir dos anos 70 até a década de 80, ele vai criar uma grande identidade, né, com a cidade de Los Angeles, que ele tinha ido já para lá em 1947, mas entre idas e vindas, viagens, ele vai se consolidar de fato a partir dos anos 70, né, para 80, e aí ele vai começar a desenvolver uma série de projetos, fazendo com que, no final dos anos 80, 1989, ele fosse merecedor, né, ganhou o Pritzker de arquitetura, que é o prêmio máximo, né, da arquitetura mundial. E aqui eu trouxe algumas peças, né, da Easy Ide, do design que ele fez no início da sua carreira. Ele desenhava mesas, poltronas, cadeiras, e com esse material, assim, um material realmente inusitado, uma novidade em termos de tecnologia, e também que proporcionava uma liberdade, né, plástica e formal, tá? Isso foi bem importante na trajetória dele, esse experimentalismo. E também ele, nessa mesma época, até a empresa Formica Corporation, tá? Proporcionou a ele um novo material, um laminado de plástico translúcido, o Color Core, certo? Que ele começou também a desenhar uma série de lâmpadas, de luminárias, certo? Em formas de cobra, de peixe, que inclusive, isso é interessante porque anos depois, tá? Ele vai projetar o famoso peixe, né? Que é um edifício que tem na orla marítima de Barcelona, em Barceloneta, né? Ali entre Barceloneta e a Vila Olímpica, que é uma referência na cidade de Barcelona, tá? Mas, quer dizer, ele começa esses experimentos com design. Então, é interessante, né, ele saber que ele primeiro dominou a forma escultórica para depois jogar isso nos seus edifícios. E nessa trajetória do Frank Gehry, ele foi merecedor de vários prêmios. Ele não só apenas ganhou o Pritzker em 89, como prêmios no Japão, na Inglaterra, certo? Em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos, ele ganhou uns 4 prêmios. O último que a gente tem notícia foi em 2007, né? Aliás, 2016, com a medalha presidencial, né, do governo norte-americano. Então, ele é um arquiteto que tem uma trajetória de vida bastante longa, muito polêmico no mundo todo por suas obras, por suas frases. Não é uma pessoa fácil, né? E a gente vai ver um pouco dessa sua trajetória. E ele, sem dúvida, se encaixa como um dos principais nomes do deconstrutivismo, né? Dessa linha que a gente vem estudando. E assim, retomando um pouco essa questão na linha do tempo, a gente vê a presença dele também naquela exposição, que sempre eu tenho falado sobre ela, porque na exposição do MoMA, em 1988, que foi aquele momento importante, né, para a consolidação do deconstrutivismo, o Frank Gehry estava, né, ali com Zaha Hadid, Peter Asma, né, toda essa turma, o Libeskind, todo esse pessoal. Então, ele vem desse grupo, tá, ideológico, deconstrutivista, e na exposição ele participou com 2 obras, e interessante que essas 2 obras eram 2 casas. E, por curiosidade, eu fui pesquisar que casas eram essas. E uma delas é a Getty House, que fica em Santa Mônica, e é um projeto de 1977 a 1987. Ele concluiu essa casa para ele, para a sua família, né? Um ano antes da exposição. E ele levou essa casa. Eu vou mostrar para vocês que projeto curioso, certo? Na verdade,
essa casa que está em tela, tá? Existia, ele comprou uma casa que já existia no terreno, era uma casa antiga, certo? Com madeira, tipo um chalé, e pintado de rosa. Já existia. Então, o que que ele faz? Ele faz uma intervenção no patrimônio edificado, né? Ele faz tipo assim, uma obra nova, mas preservando aquela pré-existente. Agora, a forma que ele faz isso é muito curioso e muito polêmico, porque ele vai fazer um invólucro, né, uma capa em volta dessa casa antiga, tá certo? E trabalhando com materiais como metal corrugado, tá certo? O vidro, estruturas metálicas, como se fossem elementos parasitários daquele patrimônio. Nessa foto que vocês estão vendo, né, a gente vê o detalhe, né, dessa materialidade nova no primeiro plano, e no segundo plano, o chalé rosa, né, com sua arquitetura antiga e eclética, tá? Então, a casa fica situada numa região residencial muito tranquila, muito calma, tá certo? E ele adorou a ideia de deixar a casa antiga intacta. Ele teve a ideia de construir uma nova casa ao redor dela, tá certo? E disseram que na época, ele diz isso, né, no depoimento, que existiam fantasmas naquela casa. Então ele disse, pois vamos tentar ver o que é isso, e ele dizia, são fantasmas do cubismo. Então, assim, fazendo uma crítica até à arquitetura cubista. E pela imagem que vocês estão vendo, eles compram, né, a casa, ele e a esposa Berta, tá? E que era de 1920, essa casa. E aí, ele queria explorar os materiais que já estava usando na época, como o metal, a madeira, a cerca de arame, né? Toda essa materialidade. Então, ele faz, troca, né? Ele faz uma brincadeira que eu vou mostrar aqui através de esboços, né, dele, ele estudando o que, que ele ia propor para essa intervenção, e é muito interessante ver o traço dele, onde a gente vê atrás a casa antiga, e ele querendo romper e trazer esse discurso, né, do deconstrutivismo para a própria casa. Na verdade, ele começou a usar a casa como uma espécie de laboratório. Muitos arquitetos fazem isso, sabe? Na história da arquitetura, muitos. Seja em qualquer período da história da arquitetura, tá? Na modernidade, aconteceu muito isso. O próprio Vila Nova Artigas, no Brasil, ele experimentou várias linguagens nas suas casas modernas, né? O Bossói também. Então, assim, isso é bem corrente entre nós, arquitetos. Usarmos, né, dos nossos pensamentos, das nossas filosofias de vida na nossa própria casa. Então, ele tinha essa liberdade de experimentar na sua própria residência, e ele faz isso. A planta, ele preserva, né, a planta antiga, porque ele estava nesse chalé do século XX, e o que ele faz mais de novidade é na parte do jardim e do quintal, onde ele monta essas estruturas, né, que vão criar, tipo, ambientes de estar, de permanência da família, tá? E aqui a gente vê, nas fachadas, nos desenhos, a gente entende melhor a casa pré-existente e esses elementos, né, laterais, né, e frontais que vão circundar o volume antigo. A grande novidade é o muro, e nessa perspectiva aqui, tá, explica bem o projeto, né? Vocês vejam que tinha a casa, o chalé, atrás tinha outra, e ele faz essa parede falsa, né? Criando essa espacialidade de um pátio entre o material novo e a casa antiga. E ele cria, tipo, um acesso aqui, tá? Com metal, e o resultado, tá? Vai ser esse que vocês estão vendo, e aqui no site dele, do escritório do Frangueri,
que também eu aconselho a vocês visitarem. Ele tem um site bem ativo e organizado, onde a gente nota, tem todas essas fotos, tem as perspectivas, tem as maquetes, e aí eu fui coletando esse material para montar essa aula aqui para a gente. Então, a gente vê que esses cubos, né, essas facetas que entram, né, elas vão como se incorporando à casa. É interessante, assim, a gente trazer essa reflexão, essa discussão para a contemporaneidade, porque quando eu penso na teoria de intervenção do patrimônio, que diz assim, se você mexe num projeto antigo, você vai intervir, que você interfira demonstrando a sua época, o seu tempo, e fazendo a distinguibilidade, né, entre o material novo e o antigo. E o Frangheri, mesmo nas suas viagens plásticas, né, e arquitetônicas, ele respeitou os princípios de Brand. Interessante isso, né, de uma forma bastante precursora, porque é polêmico o projeto, é polêmico, mas, assim, em termos de respeito ao patrimônio, ele teve, certo? Porque essas intervenções, elas não agridem a integridade, né, e a autenticidade do volume antigo. Então, isso é interessante observar. E todo o cuidado. Esses arquitetos, esses grandes arquitetos que a gente está estudando, eles fazem as coisas de forma polêmica, mas eles têm muito embasamento, tanto teórico quanto prático. Eles dominam muito a materialidade. Eles não fazem as coisas à toa. E é interessante a gente ver isso, sabe? Não é simplesmente uma pessoa dizer, vou fazer arquitetura deconstrutivista. Por quê? Por uma questão estética. Não é assim. A gente viu tanto Peter Eisman, tanto Zaha Hadid, quanto o Frangheri, eles têm uma base muito forte, teórica e prática, para fazer, para polemizar. Não é qualquer pessoa que, sabe, que tem esse know-how, essa formação para fazer uma obra, assim, tão delicada, que é intervir no patrimônio, né, na contemporaneidade, e acertar, né, como essa casa do arquiteto em Santa Mônica. Aqui a gente está vendo que ele tirou partido dessa chapa ondulada para compor o muro, para trabalhar, e rasgou vidros, brincou com cubos, criando transparências. E aqui uma coisa assim que chama atenção e que eu achei muito bonito, certo? Foi o diálogo entre as diversas, distintas materialidades. Mas essas distintas materialidades, elas são harmoniosas. Vocês vejam que tem aqui um retalho, um recorte do muro branco antigo, e ele entra, né, com esses planos de placas cimentícias pré-fabricadas né, aqui, fechando as laterais, dialogando também com a chapa ondulada, mas cria uma paleta de cor muito equilibrada, muito harmoniosa, certo? E fica bonito, tá? Aqui eu achei lindo o lugar, né, onde está a casa, né? As cidades norte-americanas, elas realmente têm um urbanismo, um desenho urbano fantástico, né, com calçadas, com a grande área verde, a parte de passeio, a parte de jardineiras, são bastante arborizadas, né, são assim, e a casa, ela está inserida nesse lugar tão bonito, né, de Santa Mônica. E aqui são modelos, né, antigos, as maquetes que o Frangheri fez estudando a casa. Então, assim, como ele estava preocupado. Eu acho que essa casa, como eu disse, foi uma pesquisa, foi um laboratório. E ela foi o embrião para os grandes projetos que o Frangheri fez. E que eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos principais. Porque ele fez centenas, sabe, de projetos, muitas obras. Mas o começo foi essa daqui. Por isso que eu trouxe para a gente apreender e ver, né, como ele iniciou
esse processo de deconstrução, começando na sua própria casa, usando para isso arames, telas, tubos, né? Pesquisando materiais, buscando a plasticidade. E como todos os deconstrutivistas, né? Tirando partido da quinta fachada, que é essa cobertura em vidro modulada, né? E rasgando esses grandes panos, né? Quadrados, retangulares, buscando diálogo com a área exterior. E o interior, algumas imagens dos ambientes internos. Vejam que a cozinha ele deixou bastante iluminada, né? Onde ele criou essa clarabóia inclinada que a gente vê aqui, tá? Então a cozinha é toda banhada por luz, né? Ficou bem legal. E aqui internamente o quarto, né? Onde ele fez aquele saque do cubo. E aqui mais uma imagem do detalhe arquitetônico dessa obra, que, como eu digo, foi o grande pontapé, né, a grande pesquisa para ele iniciar todo o seu processo deconstrutivista e cair nisso, né, que é a marca do Frank Gehry. Essas obras, como o Walt Disney Hall, né, e a Fundação Louis Vuitton, por exemplo, aqui que eu trouxe, para vocês verem. Porque hoje, tá, nos dias atuais, o que o Frank Gehry, a marca do Frank Gehry, são essas grandes lâminas, né, esses grandes jogos de volumes, que marcam, assim, de uma forma bastante forte, as paisagens urbanas nos quais eles estão inseridos, certo? Ele é muito criticado, como eu falei, tá? E ele, assim, ele é muito ácido, e ele critica também a arquitetura atual. Ele critica pela linha brutalista, ele critica as linhas retas, inclusive, me desculpe o termo, mas ele usou uma expressão dizendo que a arquitetura contemporânea era uma merda. E esse termo, essa frase dele, dizer isso, né, o Frank Gehry, foi assim, um escândalo, porque, e polêmico, porque ele usou essa expressão e isso espalhou-se pelo mundo todo, né, como pólvora, e faz com que muitos críticos de arquitetura e de arte abominem, né, seus pontos de vista, porque são obras impactantes, são obras altamente marcantes, mas são exercícios plásticos. A funcionalidade, zero, não existe, tá certo? Então, assim, mas, como eu disse, há cidades, há políticos, há empresários que querem essa marca do Frank Gehry. E por isso, né, ele com essas suas formas contraditórias, em edifícios megalomaníacos, tá certo? Ele firmou o seu nome, tá certo? Agora, ele projetou muitas obras, como eu falei, tá? E assim, as mais famosas, que estão em todos os lugares, tá? E é o Museu Guggenheim, em Bilbao, na Espanha, que eu tive o prazer de ir por umas 3 vezes lá, né? E conheço bem o Museu Guggenheim, que eu vou passar aqui para vocês, em Bilbao. Tá? A Bodega Hotel em Marquês de Risgal, na Espanha, ele tem muitos projetos na Espanha. O Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, que é esse projeto aqui, tá? Que já eu vou falar sobre ele. A Gehry Tower, em Hanover, na Alemanha. A Dancing House, em Praga, na Tchecoslováquia, República Tcheca. Stardust Center, em Massachusetts, Boston, Estados Unidos. E obras espalhadas pelo mundo todo, como a gente vai ver. Tá certo? Paris, né? O Louis Vuitton, a Fundação Louis Vuitton, enfim. Aqui, esse foi o que ele, o seu conjunto de obra, né? Que foi premiado com o Pritzker. E ele fez esse projeto
do Walt Disney para o grupo Walt Disney, tá certo? Que é a sede da Filarmônica, né, de Los Angeles, da Ópera de Los Angeles, tá certo? E ele demorou muitos anos esse projeto. Ele começou em 1988 e só foi concluído em 2003, tá certo? E assim, os projetos têm uma curiosidade que Frank Gehry adora velejar. Ele adora o mar, adora as coisas do oceano, a vida oceânica. E alguns críticos dizem que essas formas que a gente vê em Frank Gehry lembram velas, né, de barcos, de embarcações. Então, assim, tanto que eu coloquei a foto dele na abertura aqui da minha aula, ele velejando, ele ali, né? E toda crítica, né, considera essa influência muito forte no seu traço, né? Essa coisa do mar, do dinamismo, a forma como se fosse da água, né? E ele procura essa materialidade como aço inox, ele gosta muito de trabalhar metais, como a gente vai ver, tá certo? E no Los Angeles Hall, né, ele fez isso, tá? Aqui tem uma imagem, né? Olha a grandiosidade dessa obra e a posição dela na cidade, né? É uma obra que, assim, quem for a Los Angeles, com certeza vai se deparar com ela. E essas obras, como eu disse, sabe? Elas são ícones, elas são símbolos nessas cidades. Assim, são marcas das cidades. Então, esse espaço em Los Angeles, né, se transformou, tem essa função simbólica na cidade, e também não só a importância dele para a cidade, mas a própria marca Walt Disney para a cidade, né? E o diálogo da Walt Disney com a cidade de Los Angeles, né? Então, tem todo esse apelo emblemático, publicitário, digamos assim, da força do projeto do Frank Gehry para o turismo, para a economia dessas regiões onde tem esses projetos, porque eles são chamarizes de público. Milhares de pessoas vão visitar as obras dele. Eu não posso nem falar, porque eu mesma, tá? Como eu disse, sou curiosa por conhecer a arquitetura contemporânea e todas, e onde tem a obra, assim, uma obra grandiosa, polêmica, eu vou visitar para conhecer. E fui, né, a de Bilbao, como eu falei, não conheço ainda essa de Los Angeles, mas quero conhecer. Uma outra obra que eu acho, assim, fundamental e que eu fiquei, assim, encantada, e por isso que eu separei para trazer para a nossa aula, foi essa obra que fica numa cidade na Alemanha, Weilheim, certo? Que é uma cidade onde tem um campus chamado Vitra Campus. É uma cidade industrial alemã, tá certo? Heim, né? E lá tem um campus onde tem um museu e uma fábrica de design, tá? E que eu achei muito legal porque os proprietários dessa fábrica convidaram vários arquitetos famosos contemporâneos para projetar esse conjunto, esse campus, né, que se tornou assim uma mostra da arquitetura contemporânea no mundo. Eu achei isso muito legal. Me lembrou um pouco aqui no Brasil, em Inhotim, em Minas Gerais, né? Lá perto de Betim, que também tem essa mesma intenção. Um grande parque, né, que foi projetado museus ao ar livre, museus de arte contemporânea, com vários edifícios, que se tornou um atrativo para a cidade de Betim, né, o Parque de Inhotim. E fazendo um comparativo, o campus de Vitra, na Alemanha, tem essa mesma pegada. E aqui vocês estão vendo aqui no primeiro plano o museu, esse branco, tá? O museu projetado por Frank Gehry, que é uma obra comparada ao de Los Angeles, modesta. Vocês vão ver. E eu achei isso legal. Aqui nesse slide, eu coloquei um do lado do outro
onde tem os projetos, tá certo? Desse conjunto arquitetônico contemporâneo com obras do Álvaro Siza, da Zaha Hadid. Do Álvaro Siza, esse pavilhão reto. A da Zaha Hadid é aquele central de bombeiros que a gente estudou, que é lindo o projeto, certo? Tem Toyoito, certo? Tem Tadawando, tá? Tem o Gehry, tem 2 projetos do Frank Gehry, tá? Então, assim, tem Exoc de Meuron, que é esse aqui da esquina, tá? Então, é assim, é uma amostra de arquitetura contemporânea muito interessante. Tem até Jean Prouvé, o arquiteto francês, tá? E aqui a gente tem o Sana, que ganhou também o Pritzker, né? A dupla de arquitetos japoneses. Então, assim, eu aconselho a quem for à Alemanha conhecer esse conjunto, porque realmente é belíssimo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o projeto do Vitra, do Museu da marca Vitra. Então, como eu disse, a Vitra é uma fábrica, tá certo, de móveis e de design, tá? De peças. Então, e lá trabalham vários arquitetos, vários designers, tá? E tem a parte do museu e tem a parte da fábrica. Essa que eu estou mostrando na foto é o museu que o Frank Gehry projetou. Em 1989, um ano depois da exposição, lá do MoMA, e ele é chamado para ter total liberdade para projetar, tá certo, o museu, e ele projeta esse museu com uma grande escultura, como vocês estão vendo aqui. Mais uma vez, eu chamo a atenção da importância dos modelos tridimensionais, físicos e virtuais que os arquitetos contemporâneos trabalham. Eles não trabalham só com o 3D virtual. A gente tem visto em todos os escritórios contemporâneos muita produção de maquete física, né, dos chamados modelos físicos tridimensionais, que os arquitetos sentem o encaixe para explicar o que eles estão criando até para os seus companheiros, certo? E a gente, como eu disse, que analisa esses projetos deconstrutivistas, é muito difícil a gente entendê-los de uma única olhada, né? São obras, como eu digo, abertas. São obras com vários significativos, porque o deconstrutivismo, ele trabalha com vários focos. Ele não tem um ponto único. Ele quebra, ele fragmenta o objeto. E isso está acontecendo muito na arquitetura contemporânea. Enquanto a gente aqui no Brasil tem uma tendência de mais cúbica, mais reta, mais racional, mesmo por conta da nossa realidade social e econômica, a gente não tem dinheiro para esses desperdícios plásticos, nesses desvaneios volumétricos, deconstrutivistas, a gente não tem. Então, nossos arquitetos continuam mantendo essa arquitetura mais regular, mais harmoniosa, né? Mas o Frank Gehry, ele encontra clientes como esses proprietários alemães, né, que deram total liberdade, e ele fez um museu deconstrutivista, mas não é aquela coisa grandiosa, é um museu com uma escala menor, como vocês estão vendo, agora bastante criativo. Na verdade, Frank Gehry é um grande escultor, arquiteto, entende? Ele trabalha a arquitetura como forma e como criatividade. Ele não está preocupado nem um pouco com funcionalidade nem com custo. A verdade é essa. E aqui a gente tem esboços, né, esses sketches que eu achei super bonitos, né, onde é redesenhado esse museu, que é muito visitado por artistas plásticos, por designers do mundo todo, porque é uma obra de arte muito curiosa. E fora a própria arquitetura, tem um acervo, né, do museu todo voltado para a área de design, que é lindo, tá? Então, vocês vejam que a planta, ela procura romper com a ortogonalidade ao introduzir volumes curvos, triangulares, quebrados, né? Isso é a planta deconstrutivista, tá certo? E aqui vocês vão ver
um pouco mais da parte construtiva, a obra sendo feita. É uma engrenagem, né? É assim, peça por peça, não é nada racional, tá certo? Fazer toda essa ossatura para receber essas peles, tá? E aqui vocês estão vendo essas montagens, né? E o resultado foi muito bom, plasticamente. É como se fosse uma grande escultura, né? E a proporção, o equilíbrio, ficou bom, né? É realmente, eu acho que é uma obra de arte e muito significativo na trajetória do Frangheri. Inclusive, ele diz em vários textos que esse é um dos projetos que ele mais gosta. E eu sei por quê. Porque é um projeto pequeno, é um projeto que ele dominou completamente e o resultado é maravilhoso. É uma arquitetura escultural, né, mas que não é com aquela grandiosidade do Walt Disney Concert Hall ou do Guggenheim em Bilbao. É um museu, mas numa escala menor e bastante criativo. O próprio museu é uma obra de arte, né? E aqui tem outros ângulos, certo? E aí, uma observação interessante é que ele diz que as formas são expressivas, mas não são arbitrárias. Todas essas formas que vocês estão vendo, elas têm um porquê. Elas são devido à questão da busca da iluminação para os ambientes internos, tá certo? E que ele tinha 700 metros quadrados de área em 2 pavimentos para iluminar. Então, ele busca essa iluminação também pelo telhado, criando, né, essa quinta fachada, como a gente chama no deconstrutivismo. E olha que bonito esse hall, né? É inquietante, é provocativo, né? Você pensa que essa grande marquise parece que vai cair em cima da cabeça de quem está entrando no museu, né? E esse recorte que ela tem também assim, né, cria essa sensação. Mas a proporção toda é bastante acertada, né? E também a cor branca, ela é muito clássica. Achei muito bonita essa foto, onde a gente vê desde a marquise, o conjunto, né? E também a área onde está inserido, né? Verde, uma área mais meio que rural, né? Não está na cidade, não está na área urbana, o campus. Ele está mais afastado. Aqui são vários ângulos dessa composição, que com seus ângulos obtusos, né, agudos, dialogando nessas angulações e fazendo, né, uma conversa com as curvas, tá? Tanto no exterior quanto no interior, tá? A gente vai ver essas marquises orgânicas, esses encontros, esses bicos, né, no espaço do Vitra Design Museum, tá? E aqui o interior do museu, que, claro, a gente vê que todo museu predomina a cor branca, como eu sempre tenho falado, porque o que tem que chamar atenção são as peças expostas. As cadeiras, no caso, desenhadas com a marca Vitra, né, de designs do mundo inteiro, aqui expostas. Aqui também maquetes, outros objetos que eles expõem. E nesse outro slide, a materialidade que Frangheri trabalhou no Vitra Museum, tá? Chapas onduladas na parte da fábrica, tá? Aqui no meio, a parte do hall de entrada do museu, tá? E essas paredinhas, né? Fazendo o contraplano entre essa textura cerâmica, que também está presente em algumas partes desse complexo. Bom, então, assim, fixem nessa obra do Vitra Museum, porque realmente, como eu disse, é a obra que o Frangheri tem como predileta dos seus projetos. Eu tinha falado que ele foi design no início da carreira, né? E que ele começou desenhando cadeiras, mesas de papelão do lado,
e fez também luminárias de chapa, metálica, tudo mais. E quando foi em 1992, quase 30 anos depois disso, tá? Que ele tinha feito essas luminárias, tudo, ele projeta, né, obras bem figurativas em algumas partes do mundo, e principalmente em Barcelona. Ele faz o famoso prédio, né, que é um pavilhão olímpico, chamado Pavilhão Olímpico do Peixe. Essa escultura arquitetônica virou um símbolo também de Barcelona. Barcelona tem vários símbolos. Tive o prazer, uma cidade que eu amo, Barcelona. Eu morei lá 4 anos durante meu doutorado, 2002 a 2006, e volto todo ano sempre por lá. É uma cidade que eu considero a minha segunda cidade, né? Pelo tempo que eu passei lá. E assim, eu me lembro que quando eu cheguei pela primeira vez em Barcelona, que eu me deparei com a escultura do Frank Gehry, eu fiquei, assim, estarrecida. E todo mundo dizia, vamos encontrar onde? Lá no Peixe, do Frank Gehry. Ele, tipo assim, é uma referência. Ele fica na beira da praia, do mar Mediterrâneo, na praia de Barceloneta, terminando Barceloneta, começando a Vila Olímpica, que foi projetada durante a Olimpíada de 1992. E ele usou, né, para esse projeto do peixe, e que tem cassino, tem hotel, é uma estrutura que é horizontal com esse peixe em cima. Ele usou de programas, né, da aeronáutica para poder projetar essas estruturas gigantescas, tridimensional. E, como eu disse, ele é apaixonado pelo mar, por velejar. Então, essa obra é também bastante simbólica, né, na produção do Frank Gehry. E o Frank Gehry, uma curiosidade, ele também projetou a sede do Facebook, né? É assim interessante isso, né? Ele tem uma relação boa com seu cliente Mark Zuckerberg, certo? O criador do Facebook. E aqui na foto eu trouxe, né, o Frank Gehry, já aqui bem idoso, sentadinho, mostrando o grande complexo, né, que é o Facebook para o Mark Zuckerberg, certo? Os dois são judeus, né? Então, assim, os judeus têm esse link, né? Agora, o Frank Gehry, apesar dele projetar essas obras megalomaníacas, né, tudo mais, ele é muito criticado e diz que ele é um arquiteto estrela. E ele odeia esse termo. Ele diz assim, eu estava lendo a entrevista dele, aí disseram assim, Frank Gehry, o que você acha de ser considerado um arquiteto estelar? Um star architect, né? Um pop star da arquitetura. Ele disse, eu odeio essa nominação. Eu não gosto de ser conceituado dessa forma. Ele não gosta, mas ele é o fato. Então, existe, né, muitas críticas ao trabalho do Frank Gehry, e eu não posso omitir essa informação aqui como professora de teoria e história da arquitetura, né? A gente está vendo esses exemplos, são exemplos espetaculares, maravilhosos, polêmicos, simbólicos, certo? Mas os projetos dele, alguns críticos, como Ralph Foster, por exemplo, aponta reclamações e falhas no projeto, com tantas formas, né? E que traz desperdício de recursos estruturais, inadequação de volumes, a falta de diálogo desse volume com seu entorno, tá? Que não melhoram o contexto público da implantação, certo? E, assim, e não tem relação nenhuma com o lugar. Essas são as críticas. E, assim, eu concordo com essas críticas, né? Porque, realmente, esse projeto que eu vou mostrar a seguir, que é o Museu Guggenheim de Bilbao,
né? Como eu disse para vocês, eu conheço bem. Quando eu fui a Bilbao na primeira vez, certo? 20 anos atrás, assim que ele foi inaugurado, em 1991, certo? Eu fui conhecer a obra, tá certo? E assim, e eu fiquei, e porque todos os livros, todos os sites diziam, nossa, o Guggenheim de Bilbao, foi assim, sabe? Uma polêmica. E a gente, arquiteto, todos os arquitetos quase da minha geração e que gostam de viajar e que trabalham com ensino, foram a Bilbao ver o que era isso, por que essa polêmica toda. E realmente eu entendi que essa discussão toda, tá certo? De ver o edifício como uma escultura e não se preocupar com o seu entorno, estava realmente presente nisso de Bilbao. Porque, gente, Bilbao é uma cidade do País Basco, certo? Que fica no norte da Espanha, quase divisa com a França, do lado oeste. Fica o oposto de Barcelona. Barcelona é no Mediterrâneo e Bilbao fica lá em cima. Não é para o Atlântico, é outro que eu esqueci ali em cima. E ali, Bilbao, certo? É uma cidade industrial com muitas mineradoras, muita mineração, certo? É uma cidade antiga e onde teve um movimento muito forte, que todo mundo já ouviu falar, do grupo terrorista ETA, que nos anos 90, 80, 90, né, estudantes universitários, alguns intelectuais, se reuniram para ir contra a monarquia espanhola, contra a política espanhola. Era um grupo de rebeldes políticos, né? E com ideologia. Só que eles fizeram, além do discurso de oposição, eles também faziam, infelizmente, atentados terroristas. Usavam máscaras pretas, assim, no rosto todo, e assim, eram jovens, de 20 e poucos aos 40 anos, certo? E soltavam bomba, e sequestravam, era um terror. Bilbao ficou assim, o País Basco ficou estigmatizado nos anos 80, 90, 2000, melhorou há pouco tempo, certo? Se acalmou mais lá a discussão. Mas fazer uma obra dessa ali, né, nesses anos todos, foi assim, bastante provocativo, né? E eu acho que o governo, assim, posso estar julgando errado, mas eu acho que a política de Bilbao, do País Basco, apoiou essa polêmica que ia criar e queria chamar atenção, sim, para a sua cidade. E queria trazer, sim, o turismo para essa região, mesmo que fosse de forma polêmica. Porque vocês estão vendo que o museu ele está inserido, como diz na Espanha, no casco histórico, no sítio histórico. Então, aqui, e fica às margens do rio, certo? Que corta a cidade. Então, num centro histórico, entende? E foi mesmo que entrar assim, um ET gigante, uma nave espacial gigantesca no centro da cidade. Então, isso assim, foi uma confusão no meio patrimonialista, entende? Mas o governo de Bilbao fez, né? Apoiou, independente das críticas. E o museu está aqui. E, gente, milhares de pessoas visitando esse lugar até hoje. E o lugar ficou bonito, muito bonito, certo? Como eu disse para vocês, é um lugar, né, que ele está inserido na malha urbana, dentro desse sítio histórico, arrematado pelo rio, e ele criou como uma ilha dentro desse rio, tá certo? Com pontes e tal. E o grande edifício, gente, mas é gigantesco. É gigantesco o Museu Guggenheim. Sabe? Eles são, assim, vários quarteirões.
vocês estão vendo aqui a escala, né? As pessoas. E outra coisa, você não dá conta de entender a obra. Eu estou dizendo para vocês que eu tive aí 3 vezes, eu andava, arrodeava, entrava, subia, descia. E eu não consigo, até hoje, entender a planta do Guggenheim de Bilbao. Comprei o livro, tem um livro aqui do Wrangel Museu, certo? Mas é um projeto que a gente não termina de entender nunca, tá? E ele trabalha com placas de titânio nessa arquitetura. Olha só essa imagem. Parece uma coisa de outro mundo, não é? Parece assim um objeto vindo do fundo do mar. E eu entendo esse amor do Wrangel pelo mar, pelo oceano, né? Porque é como uma coisa assim, um mundo fantástico, né? Uma obra surreal que nasce e toda feita com placas de titânio da região do País Basco, né? Essa materialidade que ele encapa todo o projeto. E uma coisa assim legal é porque ele insere várias esculturas em volta do museu, como essa aranha gigante, aquelas outras esculturas de bola gigante, tem um cachorro gigante, todo com flores, certo? E é uma área assim que você passa um dia todo e você não dá conta da obra, certo? Então é uma obra, olha só, os ângulos, tá? Isso são telhados, são espaços dentro de auditório, de exposições, cafés, salas de dança, um programa gigantesco, certo? E aqui vocês vejam, agora é bonito, certo? E assim, agora, é isso que eu acho incrível no Wrangel, sabe? Ele tem esse poder de conseguir romper, né? E fazer uma arquitetura que não é nada funcional, que é polêmica, que gastou milhares de euros, mas que o resultado foi bom, entende? E a gente gosta de visitar essa obra. Sabe, ela te permite, assim, ângulos, te permite surpresas, e é uma obra realmente inusitada na história da arquitetura contemporânea. E veja como ela se relaciona aqui com a água e com o casario, os prédios, né, com gabarito mais ordenado da parte histórica. Aqui eu fiz uma montagem para vocês verem a complexidade dos desenhos, das fachadas, dos modelos, que é o processo projetual de Wrangel, porque toda a arquitetura paramétrica de plataforma BIM, certo? É trabalhado no projeto, e toda essa arquitetura deconstrutivista trabalha com esses programas, e como eu disse, e também com programas de aeronáutica, não só de arquitetura, para poder construir formas tão orgânicas e tão curvas, certo? Aqui tem as outras imagens, né, onde vejam os cortes desse projeto. Olha a complexidade desses telhados e dessas peles, né? A quantidade de desnível não tem um bloco nivelado com o outro. É muito complexo. Eu fico imaginando a loucura que deve ser fazer um cálculo desse, né, e construir uma obra desse porte. Olha só o interior, né, também como possui, né, esse jogo orgânico de curvas e de contraplanos, tá? Aqui um outro ângulo, tá? Mostrando essa volumetria final e a complexidade dessa arquitetura nos seus cortes, nas suas fachadas. Gente, então é isso. Eu vou encerrar aqui a nossa apresentação sobre o Frank Gehry, dizendo que realmente é um personagem inquietante, polêmico, tá certo? Que, apesar de todo esse seu temperamento, né, difícil, contraditório, complexo, né? Mas ele é genial. Ele é genial. Criativo, entrou na história da arquitetura de uma forma que jamais sairá. Eu acho que as obras do Frank Gehry,
Eu sou uma arquiteta de formação moderna, e com meu doutorado em projetos na forma moderna. Sou admiradora da obra do Mies, do Le Corbusier, do Gropius, mas a gente tem que dar um mérito, né, para essas buscas, essas rupturas, como Frank Gehry, Peter Eichmann, Zaha Hadid, né, todos esses arquitetos contemporâneos têm feito. Eu acho que a gente critica do ponto de vista da racionalidade, da economia, dos custos, né? Mesmo porque nós, brasileiros, vivemos uma realidade socioeconômica, cultural, política bastante diferente, né? Uma obra dessa jamais seria construída aqui no Brasil. E olha que tentaram, viu? Eu me lembro que tentaram fazer um Guggenheim em Recife, mas foi uma confusão e não deixaram, tá? Mas assim, que sirva de exemplo, de modelo, de reflexão, que a gente estude mais sobre Frank Gehry. Tem muitos projetos, muitos, certo? Aqui nessa aula eu trouxe alguns fazendo essa linha do tempo, daqueles pôs lá no MoMA, certo? Levou, né, a casa que ele fez para ele próprio, introduzindo o patrimônio histórico, o Museu Vitra, que é a escala dos projetos que ele mais gosta, e o que ele é mais conhecido no mundo inteiro, que é o Guggenheim de Bilbao, esse que eu acabei de mostrar, tá joia? A gente vai ficando por aqui e logo a gente se encontra com outros temas, tá? Tchau, tchau.